Olá pessoal, meu nome é Alberto Marinho, eu sou professor de informática do IFRN Campus Canguaretama. Estou responsável pela disciplina de desenvolvimento web front-end e nós, na aula anterior, iniciamos a criação do site da Tribuna do Norte, tá? Então nós fizemos o que? Eu expliquei como é que seria o layout, como é que a gente configuraria o layout e aqui, né, a gente criou o site, colocou o ícone e fez a parte inicial do site, tá? Colocou o íconezinho aqui. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai trabalhar no Reader, né? Então, vamos aqui dar uma olhada aqui como é que a gente fez para trabalhar o Reader. Então, o site todo parece que ele... Vamos colocar o site todo dentro de uma configuração. Não, não precisa. Acho que não precisa. Não precisa. A gente pode definir de outras formas, tá? Então, o site, né, ele está configurado, né, em várias caixinhas. Então, a primeira caixinha do Reader, a gente vai configurar essa caixinha aqui de cima do Reader. Para toda caixinha que eu criar, eu vou colocar um border para vocês verem o que está acontecendo, tá? Então, vamos lá. Então, para criar aqui começar aqui o nosso site, tá? Então, eu posso começar com um Reader. Eu posso criar um header com a tag header mesmo, existe uma tag header do HTML, ou eu posso utilizar uma tag div, tá? Qual a diferença? Não tem muita diferença, a diferença é semântica para a gente, porque o header aqui está dizendo que é um cabeçalho, enquanto que se eu pudesse usar um div, eu poderia usar um div, mas como os elementos vão ficar dispostos no site, quem dita sou eu pelo CSS, tá? Então vamos lá. Então eu vou ter um header, certo? Esse header vai ser isso aqui. Eu vou colocar aqui o nome header, para vocês verem o que é que vai acontecer, tá? Então aqui, ó, header, tá? Não tem muita coisa. Mas aí eu vou colocar aqui no CSS informações, tá? Algumas informações que são importantes aqui para o nosso código. Eu já vou começar meu CSS com o seletor asterisco, certo? Nesse seletor asterisco, eu vou dizer qual é o tamanho total, tamanho total. Quais são algumas configurações para todos os elementos do meu site? Um deles é o box sizing, certo? Eu vou colocar o border box, por quê? Porque isso aí vai, quando eu utilizar o padding ou margem, e eu definir um tamanho de um elemento, o padding e a margem vão ser utilizados para conta desse tamanho desse elemento. Como assim? Vou dar um exemplo aqui. Se eu definir um elemento, eu vou colocar aqui um elemento qualquer, certo? Um texto qualquer, texto, certo? Esse texto aqui, opa, para cá. Esse texto aqui, ele tem, opa, deixa eu colocar esse texto para cá. Esse texto aqui, ele tem um tamanho, certo? Ele tem um tamanho que é dado, o tamanho dele, tá? Eu posso definir um tamanho para ele, tá? Por exemplo, eu posso dizer o seguinte, que o tamanho dele, usar aqui uma caixinha, é esse tamanho aqui, ó. Ok? Pronto. Se eu definir um padding ou um margem para ele, ele vai fazer o quê? Essa caixinha aqui, ela pode ficar assim, ó. E esse elemento aqui, ele vai ter um espaço, né, entre as bordas aqui da minha caixinha, certo? Que a caixinha é o que engloba esse elemento. Se eu não utilizar essa configuração aqui, box in size, eu posso, o meu navegador ele pode contabilizar o tamanho do meu border, certo? Sem essa imagem, sem esse padding. Quando eu digo border box, eu estou dizendo que se a caixinha tem que ter tamanho 100, ele vai ter tamanho 100 independente do padding dele. Ok? Muito importante. Outra coisa, tá? É que vocês podem ver aqui que essa letra aqui eu não estou achando muito legal. Posso mudar essa letra. Como é que eu mudo essa letra? Eu posso aplicar uma letra padrão para todo o meu site. Para isso, aqui no asterisco, lembrando que esse asterisco ele seleciona todos os elementos
do meu site. Então, eu posso usar aqui um font size, aliás, font family, certo? E dizer qual é a font family. Eu posso usar diferentes font families, certo? Eu vou usar o Arial mesmo, que eu acho que é fácil de entender, né? O Arial. Então, vocês vão ver que já vai mudar aqui a... Não mudou? Tá. Então, é porque talvez já esteja no Arial. Então, vou botar outra aqui. Vou botar Times New Roman, certo? Só para vocês verem a mudança. Times New Roman, certo? Não está mudando. Ok. Deixa eu aumentar só o tamanho desse header aqui. Header. Tá aqui um font size, tá? Font size, eu vou botar aqui 30 pixels para ficar mais fácil de ver. Ah, tá. Claro, né, pessoal? Faltou uma coisa muito importante. Eu não disse quem era o CSS. O CSS está ainda main.css, tá? Então, o que é que a gente precisa fazer? Tem que alterar para portal, tribuna, CSS. Por isso que não estava alterando. Não queria alterar, né? Portal, tribuna, CSS. Então, agora vocês vão ver a alteração. Pronto. Tá maior e tá no Times New Roman. Vou botar agora Arial, certo? Arial. Agora vai alterar. Ok, ficou. Faltou ponto e vírgula. Ok, vocês já viram que alterou, tá? E faltou isso aqui. Pronto. Então, alterou. Eu vou utilizar esse header aqui mesmo. Ok? A outra coisa que eu vou fazer é botar um margem aqui. Margem 0, tá? Margem 0. Ok. Então, vocês viram que ele está começando agora lá do iniciozinho, né? Pronto. Então, para o header, né? Quais são as configurações que eu vou fazer para o header? Eu vou logo colocar um border aqui para ele, para a gente ver o que vai acontecer. Ok? Então, a gente está vendo o que está acontecendo. Tá, eu teria o font size, né? Deixa eu botar o font size aqui, 30, depois eu mudo isso, tá? 30 pixels, só para ficar mais fácil de enxergar. Font size 30 pixels. Aí eu vou colocar aqui algumas coisas, tá? O width dele, eu vou botar aqui o width, eu vou botar aqui 100%, 100% do tamanho dele, tá? 100%, já tá 100%. Outra coisa que eu vou fazer, opa, outra coisa que eu vou fazer é que eu não quero que esse header ele ocupe realmente todo esse espaço, tá? Eu vou querer que ele ocupe apenas o espaço de tamanho 1000. Então eu vou botar aqui, na verdade o width ao invés de 100, eu vou botar aqui em pixels, tá? Eu posso botar em pixels ou em porcentagem, mas eu vou botar em pixels. 1000 pixels, ok? 1000 acho que ficou muito pequeno, né? Deixa eu botar 1200, 1400, 1400. Pronto, 1400, né? Que ficou uma proporção parecida com o que tem aqui. Ok. Só que eu quero que esse header ele fique no centro, tá? Então, como é que eu faço para deixar ele no centro? É só botar um margem left alto e um margem right alto. Então, agora ele vai ficar centralizado. Pronto, ótimo. Era isso mesmo que eu queria, tá? Então, agora a gente vai configurar outras coisas, tá? Então, pelo planejamento que a gente fez aqui, dentro desse header, né, ele tem um outro quadro aqui alinhado à esquerda e um outro quadro aqui alinhado à direita, tá? Eu vou chamar esses quadros de div, tá? Eu posso colocar esse div, né, da seguinte forma, tá aqui. Vou tirar esse header, tá? Então tem um quadro alinhado à esquerda e um quadro alinhado à direita, certo? Então eu posso fazer assim, né? Div.header left
header left, ok? Onde eu vou colocar aqui no header left, né? Pelo que a gente tinha visto aqui, temperatura, local e data, né? Temperatura, local, data. Depois eu vou colocar tudo isso em divs, tá? E o outro div, tá? Div.header right. Eu vou colocar redes e login. Vou ver aqui como é que fica agora. Fica desse jeito, tá? Aí o que é que eu vou fazer com esses caras aqui, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou alinhar isso aqui, vou usar um float nesses dois aqui, para colocar uma coisa de um lado e outra coisa do outro, tá? Então aqui, ó, header left, aí eu vou fazer o seguinte, isso mesmo, deixa eu ver aqui, header left, isso mesmo, header left, tá aqui, criei uma classe, header left, aí eu posso simplesmente usar um float left, ou seja, essa informação aqui, ela vai ficar alinhada à esquerda. Então, temperatura, local, data, ficou alinhada à esquerda. Aí eu vou agora criar um header. Bom, header vai ser left, vai ser right. Aí eu uso um float e boto alinhado à direita. Ok? Aí percebam que isso aqui desapareceu, ó. A borda do header desapareceu. Por quê? Porque essas duas coisas aqui estão flutuando. Se estão flutuando, é como se eles estão dentro aqui disso aqui, do header, mas eles estão flutuando em cima do header. E como não tem nada aqui no header, vou colocar aqui o header, tá? Isso aqui vai ficar em cima, isso aqui, ó, isso aqui vai ficar em cima desse header, tá? Estão vendo aí? Então, o que que eu vou fazer, né? Existe uma propriedade aqui que eu posso usar, que é o seguinte, overflow hidden, que esse overflow hidden, existem alguns tipos de overflow, um deles é o hidden. O que que ele faz? Ele faz o seguinte, ele faz com que, deixa eu apagar o header daqui, deixa eu apagar o overflow para vocês verem o que que vai acontecer. Pronto. O border subiu, tá? Por quê? Porque isso aqui está flutuando em cima do meu header. Quando eu uso overflow hidden, essa borda ela vai ser estendida para ocupar esse espaço aqui dessas informações que estão dentro dele, certo? Então botei overflow hidden, então agora a minha borda ela voltou aqui, ó, para o lugar, por quê? Porque agora a borda vai estender até o final dos meus componentes, certo? Ok. Então vou continuar aqui, certo? Então, para cada uma dessas informações aqui, né, eu vou colocar outras informações, né? Eu vou colocar um div aqui, por exemplo, temperatura. Temperatura, do jeito que está aqui no site da Tribuna, tem uma nuvenzinha, temperatura e um Czinho aqui em cima, tá? Então eu vou colocar aqui essas informações, certo? Então, informação temperatura, eu vou botar aqui um div. Desse div eu vou colocar alguma coisa. Ou eu poderia colocar tudo de uma vez? Poderia colocar tudo de uma vez. Poderia colocar tudo de uma vez. Tá. Eu poderia agrupar. Deixa eu só ver aqui. Que eu agrupei, não foi? Não tem problema não. A gente agrupa. Que eu acho que eu poderia colocar tudo de uma vez aqui. Tá, deixa eu colocar tudo de uma vez. E depois eu vejo se agrupar do jeito que eu tinha feito lá é melhor, tá?
Então aqui temperatura, certo? Então para usar, para colocar a temperatura, eu vi que aqui tem um íconezinho aqui, ó. Então o que que eu posso fazer? Tem várias ferramentas, eu posso criar meu ícone, eu posso baixar meu ícone, mas eu também posso usar ferramentas que já utilizam esses ícones, tá? Na internet. Por exemplo, eu posso utilizar o Font Elson, tá? No Font Elson, eu tenho aqui vários ícones que eu posso usar, entre eles o Cloud. Se eu procurar aqui, tem que ser um nome em inglês, tá? Já vai aparecer o Cloud aqui, tá? Então, para usar esses ícones, certo? O que que eu preciso? Eu preciso fazer um cadastro aqui deixa eu ver aqui na página principal. Eu preciso fazer um cadastro aqui no Font Elson, certo? Depois que eu fizer o cadastro, ó, tá vendo aqui que eu tô fazer um cadastro, certo? Depois que fizer esse cadastro, eu vou cortar aqui só para eu entrar, tá? No site. Então pronto, já fiz o login aqui, né? Então eu vou aqui em Your Kits. Aí vocês não vão usar o meu, né? Façam para vocês. Então aqui, ó, tem como usar o kit. Só clicar aqui. Vocês podem comprar esses kits, tá? E para usar o kit, né? É só eu inserir esse código aqui, ó, que vocês vão usar o de vocês, certo? No código HTML. Então vocês vêm aqui, tá? Pode ser aqui. Vocês colam, colei. Pronto, a partir de agora eu posso usar os kits do Font Elson, certo? Então vamos procurar aqui o ícone Cloud. Encontrei o ícone Cloud. Tem várias configurações que eu posso utilizar. Eu posso mudar o padrão aqui, ó. Eu posso definir uma animação, certo? Eu posso mudar a cor também. Eu posso botar outra cor, certo? Aqui está azul. Eu posso botar um tom mais cinza. Posso. Tá como aqui? Tá preto. Posso definir um preto aqui. Ok? Posso fazer alguma rotação se me for interessante. Posso mudar o tamanho, tá? Tá aqui 2x. XS. Tá, SM. Então deixou o padrão mesmo. Tá maior do que eu estava pensando. Para usar isso aqui no site é só clicar aqui, ele vai copiar, apareceu aqui, copy. Venho aqui e coloco no lugar onde eu quero colocar o ícone. Pronto, meu ícone agora vai aparecer lá. Se eu for no site aqui, ó, já vai aparecer aqui no lugar de temperatura, vai aparecer uma nuvenzinha. Apareceu uma nuvenzinha, certo? Local, né? Local. Não, ainda falta coisa aqui da temperatura, né? Acho que 30 graus. 30 graus, deixa eu achar meu teclado aqui, graus. Eu posso usar o grau mesmo, né? No teclado, mas eu sugiro, deixa eu botar aqui. Eu sugiro que vocês façam isso, né? Vocês usem aqueles ícones, aquele código de teclas, tá? Por exemplo, para colocar um degrau, um grau, aliás, né? Eu uso IDEG, certo? Desse jeito. Então, desse jeito vai aparecer assim, ó. Tá? Apareceu aqui o grau. Local, né? Tá aqui Natal. Espaço e a data. Opa. E a data. Aí aqui eu vou colocar a data 05, 5, né? Só 5. 5 de outubro de 2023. Pronto. Então já vai ficar configurado. Tá, pessoal? Olha só. Vai ficar bem parecido. Só, obviamente, falta a fonte, né? Falta a fonte. E deixa eu configurar para ficar exatamente, né? Natal, domingo, 5 de outubro de 2023. Pronto. Tá ótimo. Outra coisa que eu tenho que configurar isso aqui, né?
Então, como eu coloquei as informações aqui desse ícone, vocês também podem colocar as informações dos ícones aqui também, tá? Então, vou dar uma pausa no vídeo e eu espero que vocês coloquem os ícones, né, das redes sociais já aqui e deixe configurado do jeito que deveria estar aqui, ó. Certo? Ok? Então, até a próxima aula.